Você já parou para pensar como o mapa político do mundo mudou ao longo dos séculos? Países que um dia foram potências com suas próprias bandeiras, governantes e exércitos, desapareceram. Hoje o que nos resta deles são memórias e registros históricos. A cada século, vemos como o poder se move, se transforma, e como impérios e nações caem, dando lugar a novos arranjos políticos. Mas o que acontece quando um Estado desaparece? O que acontece com os povos e as culturas que uma vez foram soberanos? E o que podemos aprender com essas histórias para entender o mundo de hoje? Hoje vamos explorar alguns desses estados que desapareceram. Alguns sumiram por causa de guerras devastadoras, outros por mudanças políticas internas ou por terem sido absorvidos por países vizinhos ou unificados em novas nações. O mais interessante é que, apesar de sua extinção, muitos desses estados ainda têm uma enorme influência nos eventos que acontecem no mundo atual. Vamos analisar suas histórias e entender como o legado de seus desaparecimentos molda o nosso presente. A Síria Baatista ou República Árabe Síria é um exemplo de como um estado pode desaparecer praticamente da noite para o dia. Em dezembro de 2024, após anos de guerra civil e uma série de ofensivas surpresa de diversas facções rebeldes, o regime de Bashar al-Assad entrou em colapso. Esse momento representou o fim de um ciclo, que começou com a ascensão do Partido Baath ao poder nos anos 60, e que durou até o último suspiro do regime, em 2024. Com a queda de Assad, a Rússia declarou que o líder sírio fugiu para Moscou, onde recebeu asilo por razões humanitárias. O que restou da Síria Baatista não é mais um estado soberano, mas sim um território fragmentado, onde diversas facções disputam poder. Esse processo de desintegração ainda reverbera no cenário geopolítico atual, com os interesses das grandes potências e das forças regionais, como a Turquia e o Irã, se entrelaçando de forma complexa. Outro exemplo de desaparecimento de um Estado que teve um impacto profundo no mundo moderno é o Iraque Baatista. O regime de Saddam Hussein, fundado sob o Partido Baath, chegou ao fim com a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003. A queda de Hussein e o subsequente desmantelamento do Estado iraquiano abriram uma ferida geopolítica que continua a sangrar até hoje. O Iraque, após a invasão, nunca mais foi o mesmo. A instabilidade política e as tensões sectárias foram acentuadas, e o surgimento de grupos como o Estado Islâmico é um reflexo direto dessa desintegração. A desestruturação do Iraque não apenas gerou uma crise humanitária, mas também teve um efeito dominó no Oriente Médio, afetando países como a Síria, o Líbano, o Irã e a Turquia, e mudando as relações de poder na região. O legado da queda do Iraque Baatista continua a influenciar as dinâmicas regionais e as políticas de segurança global. O Afeganistão tem sido um dos países mais devastados pelas intervenções internacionais. O Emirado Islâmico do Afeganistão, governado pelo Talibã entre 1996 e 2001, foi um estado que também desapareceu de forma abrupta. Após a invasão dos Estados Unidos em 2001, o regime Talibã foi derrubado, e o Afeganistão passou a ser governado por um governo apoiado pelos Estados Unidos. No entanto, em 2021,
o Talibã retornou ao poder e reconquistou o país, encerrando um período de governo centralizado, mas também reafirmando o legado de um regime que, apesar de extinto em 2001, jamais desapareceu completamente das dinâmicas locais. O retorno do Talibã não significa apenas o restabelecimento de um governo fundamentalista, mas também o colapso de um Estado que, embora tenha sido reconstruído de certa forma com o apoio internacional, nunca conseguiu se consolidar como uma nação estável e unificada. O Estado Islâmico ou ISIS é um dos exemplos mais recentes de um Estado que surgiu de um movimento insurgente e se autoproclamou um califado. Criado em 2014, o grupo rapidamente conquistou grandes áreas no Iraque e na Síria, impondo uma versão radical do islamismo. No entanto, em 2019, o califado autoproclamado foi derrotado militarmente, com a perda de seu território. Mas apesar da queda do califado físico, o Estado Islâmico ainda permanece ativo como uma organização terrorista, realizando ataques e operando em diversas partes do mundo. O seu desaparecimento territorial não significa seu fim, e seu legado continua a influenciar a segurança global, com repercussões profundas na política de contra-terrorismo. Na África encontramos exemplos de estados que não desapareceram totalmente, mas mudaram de status. A Jubalândia, uma região da Somália, declarou sua autonomia durante a Guerra Civil, mas nunca buscou independência total. Reconhecida como uma região autônoma em 2004, acabou sendo reconquistada pela Somália. Por outro lado, Puntland, outra região da Somália, manteve relações com o governo central, mas funcionou como um estado de facto independente. Esses movimentos regionais revelam como, em países com fragilidade institucional, o conceito de Estado pode ser fluido, com regiões que buscam maior autonomia, mas que acabam reintegradas ou absorvidas por governos centrais. A história de estados que desapareceram é uma história de mudança, de luta e de poder. Eles não desaparecem sem deixar rastros. Suas influências podem ser vistas nas políticas, conflitos e relações de poder que dominam o mundo de hoje. E muitas vezes, a ausência de um Estado não significa seu esquecimento, mas sim a continuação de uma história que ainda não chegou ao fim. Então, o que podemos aprender com esses desaparecimentos? O mundo é dinâmico, e as fronteiras do poder estão sempre em movimento. À medida que novos estados emergem, antigos impérios caem, mas o legado de cada um deles continua a influenciar o curso da história. O que resta é sempre mais complexo do que parece, e o estudo desses desaparecimentos pode nos ajudar a entender melhor o mundo em que vivemos. Gostou do vídeo? Não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre a história e as mudanças políticas ao longo dos tempos. Comente abaixo. Qual desses estados desaparecidos mais te surpreendeu? Até o próximo vídeo!